Bom dia, pessoal. Como vocês estão? No Conecta Enfermagem de hoje, vamos falar sobre o funcionamento e benefícios do curativo a vácuo. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o William, enfermeiro responsável técnico das clínicas. Para dar início, nós gostaríamos que você se apresentasse e falasse brevemente sobre a sua formação e a área de atuação aqui no hospital. Seja bem-vindo, William. Bom dia, meninas. Muito obrigado pelo convite. Primeiramente, gostaria de agradecer essa oportunidade de estar participando desse projeto tão bacana e eu acho que tão criativo, né? Visto que, na minha opinião, é um projeto, uma ideia que vocês pensaram fora da caixinha, né? Fora daquilo que é o rotineiro nosso, e ele é um projeto tão bacana porque ele traz assuntos do nosso dia a dia, assuntos tão chave, né, e que podem possibilitar ali a instrumentalização de vários profissionais, não só profissionais que estão atuando hoje, mas profissionais que estão, né, no mundo acadêmico ainda. Então, muito prazer, eu sou o William, sou enfermeiro, né, estou formado há aproximadamente 5 anos, eu sou formado pela Unipar de Francisco Beltrão, porém eu fiz uma especialização, uma residência em enfermagem, em gerenciamento em clínica médica e cirúrgica, pelo Hospital Universitário do Oeste do Paraná, a instituição UniOeste, né, lá em Cascavel, e atualmente, aproximadamente 1 ano e meio, estou atuando como responsável das clínicas, né, aqui do Hospital Regional do Sudoeste. Então, William, a gente ficou curiosa para saber qual que foi o seu primeiro contato com esse tipo de terapia e o que levou você a correr atrás para implementar esse serviço. Fiz residência, né, no Hospital Universitário do Oeste do Paraná, né, que traz uma outra realidade, né, uma instituição que ela está tem algumas tecnologias, enfim, já estão trabalhando com tecnologias há muito tempo. E a minha experiência, o meu contato foi realmente nessa instituição, né, visto que lá se tem uma comissão de curativos, né, tem a implementação de várias tecnologias, né, de primeiro mundo, vamos dizer assim, e dentro desse hall de tecnologias a gente tinha o curativo a vácuo, né, então lá foi a minha primeira experiência, né, a aplicação do curativo a vácuo. Na época, no início da residência até, era um curativo feito não industrializado, vamos dizer assim, né, mas posteriormente teve uma mudança, né, teve uma implementação do curativo industrializado, que é o jeito que a gente tem hoje aqui, a forma que a gente tem hoje aqui, tá? Então a minha experiência foi nesse sentido. E vindo para cá enquanto coordenador das clínicas, a gente tem muito paciente com lesões, né, principalmente porque o nosso hospital é um hospital de referência para traumatologia, né? Então a gente tem muita lesão, né, aguda, né, muita lesão grande, muita lesão complexa, e aí trabalhando, né, no nosso dia a dia a gente viu a necessidade, né, de ter uma tecnologia, apesar, né, da gente ter tecnologias tão boas, né, que nos auxiliam na evolução de lesões, mas a gente precisava de uma tecnologia a mais para evoluir algumas lesões complexas, né, e possibilitar a diminuição do tempo de internamento do paciente, possibilitar que o paciente evoluísse mais rapidamente, vamos dizer assim. Então foi a partir daí que a gente começou a buscar discutir com a direção, né, administrativa, né, que nos deu um apoio, que correu atrás ali dos editais e conseguiram adquirir então esse equipamento, esses materiais para a gente poder estar utilizando. Tá? William, nós fizemos uma breve pesquisa sobre o assunto e o que a literatura trouxe é que a terapia a vácuo ela é uma técnica que utiliza pressão negativa controlada para promover a cicatrização das feridas. O sistema ele é composto por uma esponja de espuma coberta com filme transparente que é conectada a uma bomba de sucção por meio de um tubo. Essa pressão ela vai remover o excesso de exudato, reduzir a presença de bactérias e estimular a formação do tecido de granulação, além de acelerar o processo de cicatrização. Então, a gente gostaria de saber de tudo, né? Quais foram as dificuldades encontradas nesse processo, quais resultados já foram obtidos nessa prática e qual que é o papel da equipe nos cuidados. Eu acho que o primeiro desafio que nós tivemos foi realmente o conseguir adquirir esse equipamento, sabe? Porque nós somos uma instituição exclusivamente SUS,
E esse equipamento é um equipamento bem caro, né? Os materiais, né, que a gente utiliza são bem caros. Então, assim, eu acho que o principal desafio de primeiro momento foi adquirir esse equipamento, a gente conseguir comprovar, né, a gente conseguir discutir sobre o tema e apontar e demonstrar que ele era realmente necessário na nossa prática no dia a dia. Fora esse primeiro desafio, a gente enfrenta desafios diários. Por quê? Porque é um material novo, é um equipamento novo, né? Então, como foi falado ali no começo, da área da enfermagem, talvez eu tenha um pouco mais de afinidade com o tema, então a gente ainda está engatinhando nesse processo de instrumentalizar a equipe a utilizar esse equipamento, né? A aplicar, a monitorar, a trabalhar com esse equipamento. Então, os desafios que a gente tem são diários, né? Quando a gente aplica, né, esse curativo, e já falando do papel, né, da equipe de enfermagem, né, nessa questão, é monitorar para a gente identificar se está sendo efetivo, né, como que está o exudato dessa lesão, né, porque ele tem um reservatório, então a gente precisa monitorar também quanto que está tirando de exudato, né, se está próximo à troca precisa trocar esse reservatório, se precisa trocar o curativo, então a gente tem ainda um pouco de dificuldade nessa questão de trabalhar com a equipe, né, nesse sentido, no conhecimento da equipe relacionada a essa terapia. Então, estamos engatinhando nesse processo, eu acho que o próximo passo é a gente ir instrumentalizando as equipes com capacitações, né, mas os desafios eles são diários, sabe? E de resultados, a gente não tem ainda números, não tem pesquisas, né, como algumas instituições grandes têm, mas para nós, né, que estamos ali acompanhando o paciente, para as equipes das especialidades médicas que acompanham o paciente, nota-se uma evolução muito rápida dessas lesões, principalmente porque o objetivo, né, como foi falado ali, um breve relato ali do que é essa terapia, né, terapia por pressão negativa, a ideia é que se evolua o tecido lesional ali, o tecido da lesão, para a gente conseguir fechar mais rápido, diminuir o tempo de internamento desse paciente, né, conseguir fazer uma enxertia de tecido, de pele, e isso a gente tem notado, né, em mais de um paciente que a gente tem conseguido resultados de uma forma muito mais rápida. Às vezes, lesões que estariam estagnadas ali em um longo tempo, a gente consegue, com 2, 3 aplicações, às vezes, do curativo, a gente consegue evoluir ela, né, e encaminhar esse paciente para enxertia de pele, consecutivamente diminuindo o tempo de internação, melhorando a qualidade de vida do paciente como um todo, tá? Perfeito, William. É maravilhoso saber que pouco a pouco os avanços tecnológicos na área da saúde eles vão se tornando mais presentes na nossa prática. E a gente parabeniza você por essa iniciativa aqui na instituição, né, e por essa conquista que vai beneficiar muitos pacientes. A gente vê que a nossa instituição, né, está trabalhando e vindo, né, juntamente com esse processo de evolução, né, e isso tem sido muito positivo, né, não só para nós enquanto profissionais, mas principalmente para o paciente, que é o objetivo da nossa assistência, que é o objetivo do todo dentro dessa instituição, né? Então é muito bom ver essa evolução, né, e ver que nós estamos conseguindo fazer parte, né, da vida desses indivíduos e estar contribuindo de forma positiva, tá? Muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas e explicar melhor sobre o funcionamento dessa terapia e também sobre a atuação da enfermagem. Então, novamente agradeço, né, agradeço pelo convite. Acredito que é de grande valia esses projetos, né, principalmente para a gente tentar criar, né, para os indivíduos que vão nos ouvir, aquela ideia, aquele gatilho para ir atrás, para pesquisar sobre, para se engajar sobre esses temas, né, específicos, não só esse tema, né, que a gente está abordando hoje, que é tão importante para a nossa área, mas também outros temas que serão trabalhados, visto que a gente precisa de profissionais instrumentalizados, profissionais que tenham interesse, né, em estar
evoluindo junto com a nossa instituição, assim como a gente está vendo que a instituição hoje elas tem evoluído, né, e trazido bons resultados para a população, né, alvo da nossa regional aqui em si. Tá? E esse foi o Conecta Enfermagem. Quem cuida se conecta. Até a próxima!